Aí está, bom dia pessoal, sexta-feira, 15 de agosto de 2025. Agora são exatamente 10 horas e 54 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel e eu sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Como eu sei que Grutinha Barra Amapá vai entrar aqui, ó, eu já posso me atirar, porque ele não vai passar por cima de mim, tá ligado? E o outro lá que espere, que tire o pé, né? Porque, como diz aquele youtuber de sucesso um tanto quanto relativo, como é que ele diz mesmo? Se combinar direitinho, todo mundo transa. Vocês estão vendo meu principal passageiro do dia aqui, ó? Dá um oi pra eles aí, meu. Pra cima deles e ferro nelas! Não é agora, cara, não é no agora? final da fala. Ai, God. Vai, eu ensaiei com ele pra largar, dar deixa pra ele largar pra cima deles e ferro nelas, que e eu eu ficar tava só no com Vai medo de Moisés, esquecer. e ele se atirou assim como quem vai a merda. Então é isso, estamos buscando a Thaís aqui na família Gonçalves Carneiro, e o Bill pegou uma corona comigo até a João Salomone, ele tá com o carro na revisão. Então, enfim, né? Tô indo buscar minha principal passageira do dia, a Thaís, pra levar. Onde era mesmo, Bill, que eu te falei? Família Gonçalves Carneiro. Tá, e aí eu vou buscar, e vou levar onde? Campos Velho. Campos Velho. Uma corridinha no Comfort, 10 pilinhas só pra se movimentar e passar raiva. O dia de hoje, ó, tá chovendo, meio gelado, meio frio, né? No rosco, parece até agosto. Parece até agosto no Rio Grande do Sul. Então é isso, tu fica aqui no centro comercial. Na farmácia. Tá, fechou então. Tá, manda um salve pros guris lá, já que tu não se entendeu lá. Abraço aí, gurizada aí, bom serviço aí, ó. Agora sim. Pra cima deles e ferro nelas! Vai, Moisés! Adivinha onde eu já tô passando raiva? Mas já vamos sair daqui, vamos lá pro Roberto agora, pegar aqui na Marechal. Tô aqui na Borges. Peguei a Bruna mal educada lá no condomínio da Zona Sul, depois que eu deixei a moça na Campos Velho ali. Cara, educação. É tão fácil ser educado, né? Mas me dá um ruim quando as pessoas parece que elas fazem a questão de, sei lá, aquela coisa, sabe? É difícil falar. Cheguei lá depois de 6 minutos buscando a passageira pra trazer pra cá, com raiva, porque só tava tocando merda lá pra variar, papinho de sempre. Daí peguei essa corrida de merda pra cá, vamos pro centro então, né? Sei que o centro pelo menos tem mais possibilidades, mesmo que não sejam as melhores. 6 minutos pra chegar, cheguei lá, ela tava na Torre M, né? Assim, não necessariamente a Torre M, tava no fundo do condomínio, eu vi pelo pin dela vindo assim. Depois de 1 minuto mandou mensagem. Descendo. Até aí nenhuma novidade, né? Nenhuma novidade, eu falo isso todos os dias aqui. Pegar passageiro em casa de manhã é foda. E daí, chegou ela. Eu, bom dia, Bruna, tudo bem? Ela assim, vão lá pra Borges. Eu olhei de novo assim, bom dia, Bruna, tudo bem? Tudo bem. Pô, sabe, assim, ó. Cara, eu posso estar exagerando, posso estar sendo um chato, um fresco, um bobalhão. Mas não é difícil ser bem educado, né? Não é difícil. Basta querer. Basta querer. Pra ruim não serve. 27 no Comfort para 32 minutos. Do Leopoldina para 24 de outubro. Agora tu veio, merda. Vamos buscar o Wesley então. Dar uma volta aqui pelo Leopoldina, bairro Rubem Berta, região que eu visito raramente, mas, né? Já dá pra dizer que conheço a região, não é desconhecido pra mim, com certeza não. Pegar ali essa aqui é a Rua Adelino, Avenida Adelino Ferreira Jardim, continuação da Juscelino Kubitschek, que é a avenida principal do bairro, né? Ela vem desde lá na frente da Avenida Manuel Elias, ainda chamando-se Juscelino Kubitschek, e vai até a Vila Timbaúva aqui, nas minhas costas, mais ou menos uns 500 metros. Trouxe o rapaz, acho que trabalha com obra, não tenho certeza, porque ele tava com uma camisa toda respingada de tinta, internamente, uma mochilinha de trabalho. Acho que trabalha com obra, vamos ver o caso. Ou ele tava voltando pra casa, ou ele tava vindo trabalhar, não sei. Peguei ele lá na Marechal, e agora tá parado ali, ia gravar a som
num carrinho esses que vende produtos, que vão com alto-falante, sabe? Bem característico em cidades do interior e bairros populares como este. E daí bem na hora que eu dei o rec aqui, tocou essa corrida, eu vou buscar o Wesley numa das travessinhas, ou numa das ruas que tem aqui adiante na Marutim, Félix Berta, que é outra rua que corta o bairro desde a Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, às minhas costas, até a Avenida Protásio Alves, né? São as duas principais da região, mais ou menos. Enfim, aqui uma região bem popular. Olha o busão aí, esse é o R41, né? Acertei. R41. O fim da linha dele é numa praça aqui à direita. É lá no Mário Quintana, vamos buscar. Já nas vilas ali do Mário Quintana. Que eu vou buscar o Wesley. Vamos junto ali, vamos dar uma olhadinha. Registrar a região aqui. Aqui à esquerda tudo é Coab Cavalhada, Coab Coberta, né? Os núcleos e tal. É engraçado que eu tava observando ali. São vários conjuntinhos de 3 ou 4 prédios e eles têm os núcleos, né? Eu tava parado bem em frente ao núcleo 37. E são vários, né? Pelo menos 37, mas deve ter mais com certeza. Aqui uma igreja. Jesus Cristo é o Senhor sendo construída aí à minha esquerda. Agora tem que seguir por essa rua que chama Vargas Neto. Mas eu não precisava ter saído da Martim Felisberto, na verdade. E ter pego esses paralelepípedos. Esse é o problema do cara não dominar a região, né? Só vai pelo GPS e às vezes não necessariamente o GPS vai te dar o melhor caminho. Nesse caso aqui me deu um caminho por um paralelepípedo e uma rua, mesmo que asfaltada, toda cheia de remendo e buracos. Por aqui é o parque... Lá, tá lá ele, o parque... Qual é o parque que tem aqui mesmo? Chico César? Não, Chico Xavier, pode ser? Parque Chico César, com certeza não. Chico César é o... Chico Mendes. Chico Mendes. São todos da família dos Chicos, né? O Chico Xavier, o Chico Sainz e o Chico Mendes. Ali adiante tem o Parque Chico Mendes. É um parque que bem conhecido na região. Eu nunca fui ali, por sinal. Aqui à direita aqui já é uma vila de um loteamento da... Não sei se tem algum nome específico aqui já do bairro Mário Quintana. São vários acessos e tal. E é um desses aqui que eu vou buscar o Wesley, pelo jeito. Só que pro lado de lá. Tá demorando, hein? Eu não vi que era tão longe. Quando abri a corrida ele dizia 1.7 pra buscar. Mas eu não, na minha cabeça não era tão longe. Voltamos pra Martim Felisberta. Ela faz uma curva. Por isso que eu falei que não precisava ter saído dela. Podia ter seguido por ela. E... Enfim. Lá adiante depois... Eu vou dobrar à esquerda, vou acessar mais uns acessos pelo jeito. Segue aqui a Avenida Martim Felisberta. O paradão tá cheio pelo jeito, o pessoal indo trabalhar. Lá na frente vem qual que é lá? Um azul B55, se eu não me engano. Lá vem o B55 Protásio DC, o Maitá. Ele sai, eu não sei onde é o fim da linha dele, mas ele vai até lá o bairro Maitá. Aqui à direita o Parque Chico Mendes, esses morões aí que eu tava falando antes, ó. Agora eu vou dobrar à esquerda e vai continuar sendo a estrada Martim Felisberta. Ela tem um caminho que só em Porto Alegre justifica, né? As ruas terminam e continuam no outro lugar com o mesmo nome, ou às vezes elas simplesmente trocam de nome sem avisar ninguém. Agora aqui vou entrar então nos acessos, um desses acessos aqui, Rua Raimundo Eli. Depois o primeiro à esquerda, eu já devo encontrar o Wesley para levar lá para a Unimed da 24 de outubro. É o próximo aqui, bem apertadinho, por sinal. Vou ter que sair de ré, provavelmente. Cadê ele? Não tem ninguém na frente. Não tem ninguém, tá dentro de casa ainda, Wesley. Puta que pariu, olha só no nosso 6 minutos pra chegar aqui, o cara não tá pronto, cara. Que raiva, me enlouqueço com isso, sabe? Me emputeço com isso. Cortou porque deu aviso de cheguei e ninguém apareceu ainda. Não peguei o número. Parar aqui. Tem que mandar mensagem pra ele. Puta que pariu, sabe? Que falta de respeito, sabe? Quanto tempo demorei pra chegar aqui? 6 minutos. Não tem ninguém. Lá tá ele, ó. Cara de pau. Cara de pau. Cara de pau.
Bom dia, Wesley. Ai, moço, desculpa. Não tava atualizando o GPS. Quando vi, o senhor já tava aqui. Ah, vamos se fuder, sabe? Bah, tô sem paciência hoje pra vocês. Mandar um abraço pro Sidney. Num Argo branco. Até achei na hora que fosse um Cronos igual ao meu. Vinha atrás de mim na Protásio. Alinhou comigo numa sinaleira ali. Consegui entregar um adesivo pra ele. Novato. Tá 2 meses na pista. Desculpa aí, meu bruxo. Eu tava desembarcando aqui. Tu tem toda a razão. Eu tô em cima da ciclovia na 24, em frente ao Unimed, onde enche passageiro. E o ciclista passou me xingando e ele tem toda a razão. O errado sou eu e a prefeitura de colocar uma ciclovia numa avenida que não é 24 de outubro. Será que conseguimos estacionar aqui? Não, aqui não dá. Aqui é a saída da Unimed. Tô sem corrida agora, com preguiça de ligar X. E com raiva daquele passageiro que acha que a gente que é chofer, né? Hoje tô revoltado com essas coisas. Fazia dias que eu não me revoltava com isso. Então o rapaz esse me abordou ali na Protásio. Alinhou comigo na Protásio, na verdade. Alinhou, né? Paramos na sinaleira. Quero meu adesivo e tal, aquela coisa toda. E disse que tá 2 meses na pista. Disse, não deve ter visto meus vídeos, né? Ou qual foi a mensagem que eu... Aonde foi que tu... O que foi que eu te falei que tu não entendeu? Não começa, o gurizão novo, não tem 30 anos de idade. Não começa, depois tu não sai mais. Sabe por que tu não sai mais? Porque eu vou falar a verdade, essa vida é uma merda, mas é boa pra caralho. Ah, não. Buscar 8 minutos pra levar pra Restinga também não, é demais, né? Coisa querida, eu trouxe uma senhora com o Léo, filhinho dela, 5 anos de idade, falante de inglês. Até perguntei, escuta, ele é brasileiro, né? Sim, nós somos brasileiros, somos porto-alegrenses e tal. Mas ele nasceu fora. E ele aprendeu a primeira língua dele foi o inglês. E veio falando, 34 pilas pra Ramiro, vamos dar ali, agora tu veio, merda. Na Coab. Vamos lá. Não é na Coab. Não posso mais entrar na Coab durante um bom tempo. Outro dia, né, falei de uma senhora lá e tal, falei merda, me retratei lá nas redes sociais. O pessoal me xingou igual depois da minha pedido de desculpa. E agora tem que abraçar, né? Agora vou evitar ao máximo ir na Coab enquanto for possível. Enfim, pegar a passageira Vitória ali na Monte Cristo, tá? 34 pila no Comfort. Cheguei lá, parei lá no Parcão, depois que eu falei com vocês. Ele tocou essa corridinha pra vir pra cá, pra Ipanema, no Parque Quinora, onde estou agora. E que viagem sensacional pelos passageiros. Uma senhora super educada e tal. O filho dela também super educado, o gurizinho esse, o Léo, de 5 anos. Primeira coisa, ela não deixou eu partir antes. Disse, moço, só um pouquinho, moço, deixa só colocar o cinto nele aqui e tal, não sei o que. Ensinei ali pra ela que esse cinto aqui ele é de 2 pontas, então nem todo mundo sabe. Na verdade, a maioria do pessoal não sabe. E eu também demorei pra entender como é que funcionava ele. E daí e viemos, e ele vinha falando, lendo a minha plaquinha que eu tenho aqui, em inglês, subscribe, diz ele pra ela. Daí foi quando me chamou a atenção, para ele fala inglês. Sim, ele fala inglês, mas ele entende perfeitamente português. Mas ele sempre prefere responder em inglês quando eu falo com ele. Daí ela falava em português, ele respondia em inglês. Uma delícia, criança de 5 anos de idade, super educado. Me deu bom final de semana. Have a good weekend. Acho que é isso, né? Eu não acreditei. Coisa linda. Enfim, saí do Rubem Berta, vim para Ipanema. Agora eu vou para onde? Ramiro Barcelos 652. É o prédio do Hospital Medicenter, pode ser? Ou estou errado? Acho que eu estou errado, né? 652 é um pouco antes. Lá é o 630. Tudo junto, é toda aquela esquina. 630 é o Med Center. O 652 é a primeira porta. Só não vi quanto tempo passa. Essa viagem deve demorar quase 1 hora. Aqui eu trouxe de lá do Moinhos pra cá. Demorou 37 minutos, me pagou 33 pilinhas. Agora é 37, eu acho que é 37, se não me engano, essa aqui. Pra lá, enfim, Vitória. Vamos dar, ele pega ali na Monte Cristo, porque eu vi uma escola. Depois da vila, inclusive. Não é nem na vila, no miolo da vila. Ainda é Monte Cristo, mas é depois dessa junção que tem aqui. Bom, ali junto, né? Uma região também que, apesar de ser bem pertinho de casa,
eu não vou muito, acho que nunca gravei, inclusive. Essa primeira parte da Monte Cristo aqui, ó, que fica na esquina da Eduardo Prado com a... Essa aqui é a estrada Monte Cristo. A vida, então, é uma invasão. Claramente tu vê que é, né? É um ajuntamento de casas, as ruazinhas são tudo apertadinha, fininha e tal. E logo depois tem o cemitério ali da Vila Nova. E depois tem um loteamento, tu vê que as ruazinhas foram feitas direitinho. Algumas não foram pavimentadas, são apertadas. E é isso, ali à esquerda tá o Atacadão. Um dia foi o Big, lembra? Vocês lembram do Big? O Big da Vila Nova. Muita compra no Corner Shop eu fiz ali. Eu adorava fazer compra aqui nesse Big. Conhecia direitinho a posição de tudo. Eu fazia rapidão as compras aqui, tocava bastante. Saía de casa já com uma chamada normalmente. Morava na Ípica naquela época e ganhava todos os deslocamentos. Quando achava, pagava o deslocamento. Eu ligava o aplicativo, só ficava esperando a primeira chamada. Normalmente eu não baixava de 40 pila as compras que eu fazia aqui. Quando era rancho, então, chegava perto de 100. Bom tempo aquele. Não vou dizer que eu sinto saudades, não, eu não sinto saudades do tempo de Corner Shop. Né? Tinha umas dificuldades ali que aqui não tem. Mas era interessante, o cara passeava, entre aspas, caminhava dentro do mercado, via pessoas em movimento. Diferente daqui, né? Às vezes passava por uns perrengues, é verdade, tinha que subir andares e tal, cheio de sacola. Os passageiros que não estavam acompanhando o aplicativo e não sabiam que tu tinha chegado, eu tinha que esperar às vezes 10 minutos. Enfim, é um outro trabalho, um outro serviço que teve seu tempo na minha vida e passou. Eu sinto, né, saudades é muito forte, mas era legal aquela época. Enfim, passamos aqui à direita então a Vila Monte Cristo. Aqui pra dentro da primeira rua, né, já começa tudo apertadinho e tal. E logo em seguida aqui vai ter o cemitério da Vila Nova. E depois começa esse loteamento que também chamam de Monte Cristo e tal. Mas daí tu vê que já foi mais organizado. Só vão ver ali quando eu chegar. Vitória é o nome da minha passageira, se eu não me engano, né? Acho que é isso. Aqui é o cemitério, ó. Esse aqui é o cemitério da Vila Nova, se eu não me engano, né? Não achei letreiro, mas acho que é o cemitério da Vila Nova. Esse cemitério aqui, uma curiosidade, eu li no Google uma vez, tá? Tem que certificar a informação certinha. Ele foi um terreno doado pelo Juca Batista. É, o mesmo que tá nome à avenida. Ele era dono de tudo isso aqui. E ele doou pra prefeitura, eu acho, pro estado, sei lá, esse terreno pra ser construído o cemitério. Procura lá no Google. Procura lá quem foi o Juca Batista. Ele tem a historinha dele. Ele era dono de um porto. Ele era dono de um porto que tinha em Ipanema. E ele que comandava o comércio toda a região da Zona Sul de Porto Alegre, né? Porque, né, eu cobrava imposto, aquela coisa toda. Resolvia quem ia, quem não vinha. Ó, essa ruazinha aqui, Rua Enio de Souza. Ah, sim, Enio de Souza eu confundi com a Enio Aveline, que é uma das ruas da Coab, não tô louco. Ah, já tá asfaltadinha. A última vez que eu vim aqui não tava asfaltado. Pode ver que as ruas laterais elas são de terra ainda, ó. Mas é um loteamento organizado e tal. Só faltava a pavimentação, já não falta mais. Lá tá a Vitória toda de preto. Feito aqui então na Nova Med, Ramiro Barcelos 652. Agora eu vou Med Senior, que eu comentei ali no take anterior. Esse aqui à direita. Aqui é 630. É, eu sou um tarado mesmo. Eu sou um tarado por essas informações. Doente mental, na verdade. Ainda tô só no Comfort, não desliguei o Comfort. Eu vou ali no posto do 4º Distrito abastecer. Aproveitou que dá uma parada agora, já vou resolver essa questão. E se pá, já mostro por ali. Agora são 2h06. Bela viagem, fechei 6 corridas agora, R$140. Tá bom, né? Podia ser sempre assim, em 3 horas de trabalho. Ok, não fechei 50 por hora, que seria minha meta por hora, mas tá acima da minha média de alguma maneira. E tô gostando do movimento de hoje. A temperatura tá agradável, agora esquentou um pouquinho. Solzinho pegando forte. Eu já tô com calor, fechei os vidros pra falar com vocês. E já tô com calor. Então é isso, chega de enrolação aqui. Preciso fechar, senão daqui a pouco o celular começa a esquentar também. Vou ali abastecer, esse pá já almoçamos no posto. E depois vamos dar ali no meio. Podia me cobrar, Daniel, nunca mais teve cena sempre grandes. É, não teve mesmo, eu tô evitando na verdade. Eu tô evitando. Eu me acho muito feio comendo. Mas enfim.
também retrata, né, com veracidade a vida que passamos. E esse é o objetivo principal do meu canal, trazer meu dia de trabalho. Acabei de receber, enquanto eu almoçava aqui, zapeava no Instagram, já tocou aqui 7 pilas, vai ser uma e tá. Vou fazer uma mínima de 10, sim, vou fazer uma mínima de 10. Só pra me colocar lá nos condomínios do Maitá. E lá eu vou ficar fazendo um plantãozinho de comfort, que eu sei que tem demanda pra isso. Enquanto eu zapeava, agora são 12h25. Acabei de abastecer e almoçar aqui no posto então do São Geraldo, como eu falei no take anterior. Pegar aqui no posto de saúde, eu acho. Na Sertório, eu acho que é no posto de saúde. Tem Navegantes ali. Quase esquina com a Franklin Roosevelt, então deve ser. Passageiro pra levar ali pra José Luiz do Filho no Maitá. Enquanto eu vim de encontro que eu falei mais cedo sobre o rapaz que me abordou na Protásio. Sou novato, tô há 2 meses, não sei o que. Eu disse, tá, e tu não... Qual foi a parte que tu não entendeu da minha história? Talvez eu não saiba transmitir mesmo. Recebi uma mensagem no Instagram ali, uma DM. Um rapaz, não sei de onde, não vem ao caso. Fala, Daniel, não sei o que, bababá. Vou começar semana que vem nos aplicativos. Alguma dica aí, quanto que dá pra ganhar por dia, não sei o que. Aquele papinho furado. Que um dia eu também procurei essa informação. Cuspida e escarrada. Eu não questiono este rapaz sobre chegar na rede social, chegar no YouTube, sobre chegar no raio que o parta. Queria saber quanto que ganha o Uber em 10 horas. Eu já quis saber isso. Quanto que ganha um Uber, um motorista de aplicativo, em Porto Alegre em 10 horas? Cara, isso é muito relativo, não. Mas não é sobre isso que eu queria abordar. Qual a tua dica, disse pra ele? Deixou picando, eu chutei, tá? Mandei no meio, pontapé. Um pontapé. A dica não começa. E ó, vazei já postado no Stories. Essa é a dica pra tu que tá começando, que tá chegando aqui nesse canal, querendo saber como é que tá o trabalho, como é que tá o movimento. Não come... Principalmente pra tu que é jovem, 20 e poucos anos. Não começa. Porque se tu começar aqui, tu não sai mais. Sabe por quê? Porque essa vida é uma merda. Mas é boa pra caralho. Não pensa que eu tô dando uma curva pra fazer esse bordão, não. Tá foda, pessoal. Tá foda. Tu aí que tá chegando aqui quer saber como é que é. Tá foda. A gente tá cada vez mais manipulados, mais algemados, mais... Isso mesmo, sabe? Não tem mais estratégia, não existe mais estratégia, não existe mais posicionamento, não existe mais. Tem dias que são bons pela demanda, porque um dia é bom e ponto, assunto encerrado. Mas todos os demais são ruins e não tem o que tu vai fazer para melhorar isso. Em outros momentos tu bolava, hoje tá fraco, é férias, não tem ninguém na cidade, vou trabalhar em... E às vezes tu conseguia, não tem mais isso, acabou, já era. Quando vi, já era. Então essa é a dica que eu deveria ter dito tudo isso pra ti que tá lá no Instagram, só querendo resposta embalada, né? Como um drop. Tu quer um drop? Eu também já procurei um drop, eu não te condeno por isso, tá tudo certo. Então tá aí o drop. Não começa. Vai estudar, vai te formar, curso técnico, faculdade, qualquer coisa. O mercado de trabalho tá cheio de vaga. Tá sobrando vaga, sabe por quê? Todo mundo quer ser Uber. Todo mundo quer ser Uber. É inacreditável. Tá ela de camisa verde. Legal, peguei uma senhora agora assim, eu não acredito, eu já te sigo. Mas eu não te sigo no YouTube porque eu não gosto de YouTube. Tá bom, senhora, tá tudo certo. Não precisa se justificar. Que legal, eu gosto das tuas histórias, não sei o que, eu acompanho lá e tal, não sei o que. Cada coisa que a gente passa, né? Esse exatamente, eu tento já também trazer isso. Meu dia a dia da forma mais fidedigna possível, né? Com perrengue, sem perrengue, com meta, sem meta. O estagiário tentando nos fuder ou não. Tento trazer. Eu acho que estou conseguindo de alguma maneira. Tem uns retardados aí que me seguem, passam na rua me buzinando. Nisso passou uma Citroën C4, aquelas Picasso, né? Aqui na Pedro Boécio.
me buzinando, não sei o que. Ouviu, certo aí, ó? Tem uma turma que me segue, ó. Bando de retardado buzinando, com um carro todo adesivado. E ela deu risada. É a mais querida senhora, seguidora no Insta, ela diz que ela não tem nada a ver com os aplicativos, mas um dia apareceu pra ela como sugestão e ela me segue. Que legal, adorei. Essa aí, check, né? Não tinha acontecido ainda pegar pós-adesivagem, né? Pós-adesivagem. Ah, sim, o pai da menina, aquela que inclusive a gente gravou, ele me seguia, é verdade. Então, já tinha acontecido, não foi inédito. Pegar agora a Andriele e levar para o aeroporto. Não consegui gravar no aeroporto. Nunca aconteceu, até falei pra moça. Eu fui com ela, esqueci de ficar off. E daí não fiquei no fim, porque quando eu tô ali já não fazia mais sentido eu ficar off. Quando eu tô subindo o viaduto ali pra acessar o aeroporto, era uma moça funcionária da Latam, por sinal. Comissária, eu acho, provavelmente. Começou a tocar assim, ó. Tipo, sabe quando tu tá chegando na Cidade Baixa com passageiro às 8 horas da noite numa sexta-feira? Que toca uma em cima da outra. Tu recusa e toca, recusa e toca, recusa e toca. Daí eu desliguei o X, continuou no Comfort, tocou, e recusando e tocando. Só que detalhe, tudo corrida 17, 18 pila, 20 pila pra aqui pro centro. Nenhuma corrida pra fora de Porto Alegre. E todas as corridas parece que estavam tabeladinhas ali, tabeladinhas fixas. Daí eu finalizei a corrida. Eu desliguei o X e disse, não, vamos esperar. E daí eu fui descendo ali, não tinha nem como se eu quisesse gravar, eu não ia conseguir. Fui descendo em direção à área de embarque do X ali e recusando o Comfort. 20, 17, 13, 20, 17, 13. Daí quando deu lá, faltando 3 minutos, aceitei uma de 20 pra Cidade Baixa. Leitura que eu faço. O estagiário tá me limitando. Porque estou acima da média hoje, nesse horário. Pelo menos peguei uma senhora super gente fina, doutoranda, né? Quem tá fazendo doutorado é doutoranda, né? E veio falando uns assuntos inteligentes no telefone. 7h47, mínima 10. Aqui não, queridinha, viu? Ó, agora eu tô então tu, meu bruxo aí, ó. Espero que tu esteja vendo esse vídeo e não seja só um consumidor de Instagram que só quer ver o bolo pronto, né? Que só quer o bolo pronto. Espero que tu esteja vendo esse vídeo aí. Do que eu tava falando mesmo? Estamos manipulados, tabelados, encaixotados. Não tem como sair fora da caixa. Não tem como sair fora da caixa. Não vai vir corrida agora pra eu ganhar R$1 ao minuto mais. Tão cedo. Não? O que eu faço agora, tio? Não adianta nem ligar X, porque X aí vai me mandar corrida de 30 pila pra fazer 45, eu não vou fazer. Ou vou fazer 5,88. Azufa. Uma em cima da outra. 13h15 da tarde, tô aqui na Patrocínio. Eu trouxe a senhora, essa doutoranda aqui pra Patrocínio. Ali perto do Opinião, ali, por sinal tá um caos aquela região ali. A CE tá trocando os postes, eu acho. Tá sem luz. A 8h61. Para a viagem no total de 14 minutos no Comfort, pessoal. No Comfort. 8h61 para 14 minutos no Comfort. Mínima 10 aqui não, queridinha. Se isso não é manipulação, se isso não é encaixatório, né? O que é então, tia? Cara, inacreditável. Ontem foi a mesma coisa nesse horário. Daí não vem me dizer, mas a demanda baixa das 3 às 5. Sim, eu sei que baixa. Mas isso não é baixa demanda. Isso aqui é encaixotamento. Isso aqui é... Eu perdi a palavra que eu queria falar. Né? É manipulação, né? Isso aqui é... Me algemaram aqui, ó. Então tu que é meu colega que espero que tu não seja consumidor só de Instagram e veja vídeo de verdade, assim, do começo ao fim. É disso que eu tô falando. Não vem pra essa merda. Em 3 meses tu não vai ter dinheiro pra pagar teu carro, se for de locadora. Se for próprio, talvez tu esteja empenhado aí pra trocar os pneus, qualquer coisa parecida. Foda. É só no nosso.
Pizza Mister. 2 para as 4, 18 graus com sol em Porto Alegre. Viu? 18 graus com sol em Porto Alegre. Já falei, o Júlio já disse as horas, eu não preciso repetir, né? 2 para as 4 da tarde. 18 graus com sol em Porto Alegre, aqui no bairro Petrópolis, Avenida Iguaçu. Trouxe uma moça pra cá agora. Eu queria falar com vocês rapidão, enquanto não toca. Tá com mais 4 agora. Primeiro, só pra registrar, tá? Tá bom o dia de hoje. Tá gostoso de trabalhar, tá valendo. Passa raiva, que nem eu passei a meia hora atrás lá na CB. Faz parte do processo. Também dos nossos melhores dias, a gente tem uns momentos. Às vezes que sejam só uns momentos, né? Uns minutos de raiva. Senão não tem graça. 10h48 com 13h50, viagem de 4 minutos. Chega até me emocionar, pegar a Iguaçu e levar pra Marantunes. Segundos depois cheguei, então coloquei na própria Iguaçu para levar para Marantunes. Só que a cara não tá contando com a minha astúcia, né? Tem 2 minutos para falar com vocês enquanto eu não cancelo, se for o caso, mas eu não quero cancelar essa corrida. 10h48 descendo, ok, entendi. Beleza, vamos esperar. 10h48 para viagem de 4 minutos daqui para Marantunes, aqui em cima na rota ali da Carlos Gomes com a Protásio Alves. Então primeiro preciso registrar que até nos dias bons, nos melhores dias da nossa vida, a gente tem uns momentinhos ali que... Não tô dizendo que esse é o melhor dia da minha vida, tá? Por favor, longe disso. Longe disso. Mas tá bom o dia de hoje. Passei ali uma meia horinha, passei de raiva, né? Encaixotado ali, ó. Manipulado. Limitado, sabe? Tabelado. Mas eu acho que estourei... Tô fazendo um monte de curtinha de 10, 12 pila. Depois disso já foram umas 4, eu acho. E agora são 4 horas da tarde e lá vivendo a Karen. Ó, correndinho. Acusou o golpe. Oi, boa tarde, é Karen? Vamos lá. Depois eu continuo. Só os desaforos, eu olhei errado, era na própria Iguaçu, só que lá em cima, perto da... não deixa de ser perto da Protásio também. Perto da Carlos Gomes, só fiz o retorno na quadra. Ela até ficou com vergonha, a senhora. Não, certo, tá tudo certo. 10h48, falei pra ela. Só subir a Pirapó, dobrar a direita, depois descemos de novo, já chegou. Já era. E ela deu risada. Deixa sair esse sol na cara aqui, eu quero falar um negócio com vocês. O meu sonho não é mais ser viajante, né? Isso já é um projeto. Queria compartilhar com vocês que já é um projeto. Não saiu do papel, é verdade, né? Mas já é um projeto, não é mais sonho. Eu vou colocar em prática, sim. Vou sair rodando o Brasil, sim, de carro, fazendo aplicativo, parando tudo que é canto, interagindo com as pessoas, mostrando os lugares. Sim, isso não é mais sonho, isso é um projeto. Ponto. Dito isto, meu sonho, sabe o que é? Que pena que eu não anotei o contato daquela moça que eu levei aquele dia, que ela trabalhava no Detran, na escola pública de trânsito, eu acho que é isso, né? O meu sonho é ser instrutor de trânsito, não instrutor de autoescola, não instrutor de ensinar as pessoas a dirigir. O meu sonho é ser, não sei se também instrutor é a palavra certa, eu ser o cara aquele que faça com que explique para as pessoas como é que as coisas acontecem no trânsito. Porque é inacreditável. Depois que eu virei motorista aplicativo, que eu estou rodando 10 horas por dia, é mais fácil falar. É bem mais fácil falar. Mas assim, ó, é inacreditável como as pessoas não fazem leitura nenhuma do que está acontecendo no trânsito. Um exemplo que eu dou, por exemplo, com perdão da redundância, é a Silva Só. Quem está indo no sentido Ipiranga, descendo do viaduto Tiradentes, tu chega ali, tem 5 faixas. 5 faixas. E todos conseguem se empilhar na faixa do meio. Todos querem ir para a faixa do meio. Quem quer dobrar a direita na Ipiranga vai para a faixa do meio. Quem quer dobrar a esquerda na Ipiranga, adivinha para onde vai? Para a faixa do meio. Quem quer fazer o retorno dos bombeiros, adivinha para onde que eles vão? Eles vão para a faixa do meio. O que eu queria ensinar na cabeça dessas pessoas de alguma maneira, ou de repente não é nem ensinar para as pessoas pintar no chão, se fosse o caso. Eu fico pensando às vezes assim, ó, bastava uma pintura aqui no chão, uma placa instruindo. Quem vai para o sentido centro, por exemplo, pega a faixa da direita. Quem vai para o sentido Ipiranga, Zona Leste, vai para a faixa do meio. Porque às vezes é só tu fazer uma leitura e se posicionar e pá. Por exemplo, eu fui buscar a senhora no rapaz que eu trouxe pro Moinhos, no CrossFit Taura,
Tá, fechou. Vamos dar. Rapidão, vou dar esse exemplo pra vocês verem como é que é a bunda molista dessas pessoas. Eu fui buscar o rapaz no CrossFit Taura pra levar pro Moinhos. Então eu tinha que sair da direita da Silva Só, atravessar todo mundo pra fazer o retorninho na frente dos bombeiros. Ok? Não foi difícil. Tava tudo parado. As 3 faixas que descem do viaduto, 2 e mais aquela que vem por baixo da Protásio, estavam tudo se enfileirando para entrar em fila única na fila do meio, no caso que eu tô me referindo. Não foi fácil, não foi difícil. Eu só fiz assim, ó. O primeiro cara, inclusive um seguidor, me buzinou, viu? Vai, Moisés, deixa eu movimentar, pegar o rapaz aqui na Bagé, pra levar ali pra Ipiranga. Tá, me deu espaço, eu fui, tá, tudo certo. Peguei a segunda e fui. Daí cheguei na faixa da terceira. Foi barbada de fazer isso. Todo mundo me deu espaço, eu fui indo. E tá, cheguei na faixa da esquerda. Daí na faixa da esquerda tava todo mundo em arrasto. E eu queria fazer o retorno. Em arrasto. E daí todo mundo que tava na minha frente, naquele espaço ali, foi pra direita da Ipiranga. Em direção à direita da Ipiranga. Eu pensei, só um pouquinho, tia. Por que esses caras não liberaram essa faixa pra quem quisesse fazer o retorno? E quem quisesse ir pra direita da Ipiranga não tava lá daquele lado lá que tá vazio. Vocês entenderam o que eu tô falando? Talvez eu esteja sendo rigoroso demais no meu pensamento. Cara, tu quer ir pra direita, vem pela direita, vai pra direita. Não faz esse X. Os caras ficam fazendo esses X assim, ó. E daí tranca todo mundo. Por quê? Porque as pessoas não têm leitura de trânsito. E agora que é preferencial, tô dizendo tanto aqui, tô na Palmeira, tá? Bagé à direita. As pessoas não fazem leitura, não sabem o que tá acontecendo, são tudo uns boca aberta. Bom, o meu sonho é ser o cara que orienta essa gente tudo aí. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Meu sonho é ser o cara que compartilhe, que orientasse essa gente tudo. Já que o Henrique cancelou, que ia buscar ali na Lucas, vou aproveitar então e mandar meu abraço de gol antes que eu esqueça. Que tá tocando como se não houvesse amanhã, graças a Deus. Na viagem anterior a essa, eu tava levando um rapaz lá pra Marquês do Pombal. Daí quando eu tô parado na sinaleira ali da Florêncio pra atravessar a 24, viajando, o Henrique mexendo outro Henrique, não esse agora, mexendo no telefone dele aqui fedorento, que eu peguei lá no Planet. E eu passando raiva e eu viajando aqui, de repente escutei, agora tu veio, merda, bem baixinho, sabe? Eu olhei do lado de uma SUV e um gurizinho. Sei lá, se tiver até esses 12 anos de idade, me abanando assim com o uniforme do colégio, não consegui identificar. De carona na SUV da mãe dele. Daí eu baixei o vidro assim, opa. E ele assim, eu te sigo no YouTube, sim. Mas tu já é motorista de aplicativo com essa idade? Não, mas eu te sigo no YouTube. A minha mãe não é motorista de aplicativo também. Daí abriu o sinal, teu nome, Bernardo, seu abraço, Bernardo, vai. Que delícia, né, cara? É pra isso que eu vivo. E só pra não passar batido, 44 pra Viamão, não. Quando eu vinha descendo a lomba da Vicente, agora pra trazer aqui pra Dona Eugênia a Fernanda, o Alan Naibert, né? Se tu não segue ainda lá no Instagram, ou aqui no Instagram, sei lá, não sei pra onde vai esse take. Segue lá, Alan Naibert. Passou me buzinando e tal, fez assim à esquerda, já entreguei adesivo pra ele, já fiz a propaganda do perfil dele pra minha passageira. Enfim, uma viagem 21 pila pra onde? Oscar Pereira, 45,4 não. É lá no meio da lomba, não tô afim essa hora. Essa hora não é hora de ir pra lá, agora é essa hora de ficar aqui, enfurnado no travesseiro. Opa, não, Teresópolis também não. Agora chegou aquela hora que eu tenho citado ultimamente, cada vez com mais frequência. Eu estou, segundo os meus critérios, não poderia estar melhor posicionado. Estou na Praça Maurício Cardoso, no coração do bairro de Moinhos de Ventos. O que eu estou fazendo aqui? Recusando corridas desaforadas como se não houvesse amanhã. Só toca tirão, né? As pontas. 22 pila, Luiz Luz. Às vezes vale a pena falar um pouquinho de merda, os caras estagiários te escutam. Vamos dar. A 478 ali, achei que fosse a nota do passageiro. A Véia se enrolou no cinto de um jeito que eu achei que ela não fosse sair. E que eu fosse que ter que pagar o estacionamento. Deixou a porta aberta ainda, tio. Não, eu que acendi a luz. Que bobagem. Eu acendi a luz aqui, como saiu o carro, né? Pô, porta aberta. Não deixou a porta aberta. A Véia se enrolou no cinto, não conseguia desamarrar o cinto. Teve jeito. Ele saiu por baixo assim, disse, não, deixa que depois eu resolvo, certo. E recusei uma voz. Tô aqui no aeroporto, não sei se percebe, agora são 7h10 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Recusei uma 68 pra Alvorada agora.
talvez eu me arrependa. Lá para Algarve. Só pensei na tranqueira que deve estar a Zona Norte de Porto Alegre, acesso pela Freeway, né? Até chegar na Algarve. E agora tô sem chamada. Tenho mais 6 minutos para ficar aqui dentro. Vamos ver se toca alguma coisa. Eu vi que tinha uma fila gigantesca de carro para entrar. Então deve ter algum movimento de chegada agora diferenciada. Ali, olha a fila que tem de carros entrando aqui, ó. A maioria é aplicativo buscando. Então deve estar um enrosco aquilo ali. E tem que ligar X. Tá, deixa eu vou finalizar o take aqui para ligar X, senão não vou sair daqui com passageiro. O mapa parece uma vaca leiteira, só que não preto e branco, cinza e azul. Que coisa ridícula, sabe? Pra que faz isso? Não faz isso, é só não fazer. 15 para as 8, consegui pegar uma corrida lá na Bacia das Almas. Passei assim, ó, pela catraca do estacionamento. Tava lotado ali a área dos Uber. Chegou 2 voos agora, perguntei pro rapaz: cara, o voo era grande? Ele disse: não, chegaram 2. Eu disse: pois eu imaginei. Mas deu tudo certo. Aqui pro Cristal. Aqui não é Cristal, aqui é Cavalhada. Na minha cabeça é Cristal, mas não é Cavalhada. Mas não é Cavalhada. Dona Zulmira, quase esquina com a Cavalhada, por sinal. Eu falei pra eles: cara, o problema de trabalhar cansado perto de casa é que qualquer argumento me leva pra casa. Mas ainda tem 100 pila pra fazer. Eu vou fazer hoje. Não sei se eu espero aqui uma corrida. Eu tô só no Comfort agora. E se me arrasto em direção ao Barra. Eu tô aqui a 2 km do Barra aqui. Ali com certeza eu pego uma corrida pra onde eu quiser. Literalmente pra onde eu quiser. Mas eu tô com preguiça de vazio lá. Não tô afim. Vou dar um tempinho aqui. Dona Zulmira, bairro Cavalhada, Zona Sul de Porto Alegre. Boa corrida, vim rasgando Castelo Branco, depois toda a orla. Parei em pouquíssimas sinaleiras, porque estavam verdes pra mim. E patati, patatá. Eu acho que a gente passou de nível, hein? Eu e o Moisés passamos de nível. Vou ter muito cuidado em relatar o que aconteceu, porque eu não sei se eles podem ser identificados. Mas não foi nada demais, na verdade, né? Mas nós passamos de nível. Em algum momento passado do dia de hoje, já na noite, né, para deixar bem aberto as informações, eu passei por uma viatura da Brigada Militar que estava fazendo provavelmente ronda, né? Tava devagarinho pela direita numa dessas avenidas de Porto Alegre, com passageiro no carro, inclusive. E daí passei na boa, passei uns 30, 40, 50 por hora, 23 para onde? Loma do Pinheiro, não. E daí não deu 10 segundos, a viatura emparelhou comigo e ela falou: o passageiro levantou a cabeça assim, tá mexendo no celular. 15 pila para onde? Lomba do Pinheiro de novo também. O pessoal gosta da lomba, hein? Eu não. Eu olhei pro lado, os 2 brigadianos, um brigadiano, o de trás, que estava atrás do carro, tirando foto, filmando, provavelmente tirando foto do Moisés, e o motor aqui, ó. Passamos de nível, gurizada. Pensa numa viagem aleatória. Peguei 2 senhoras lá numa casa ali na Ramiro, não sei o nome daquela casa ali, não sei o que é, de cultura, e trouxe para um centro de Umbanda aqui no Belém Velho, bem no comecinho do Belém Velho. Na verdade isso aqui é cascata, na verdade é um bequinho do Antônio Borges aqui. Minha última viagem do dia. Tô velho pra isso, pessoal. São 10h17 da noite. Eu tô assim, ó, na capa da gaita, minha pensando agora, em outros momentos, em outros dias da minha vida de motorista de aplicativo, eu não tava nem começando a ficar cansado agora, né? Hoje era dia que em outros momentos eu fazia R$800, trabalhando até as 4 da manhã.
Mas eu não tenho mais saúde pra isso, mas não tenho mesmo. Ó, estão filmando? Não é eu, né? O que tá filmando ali? Alguma coisa. Ah, o cara empinando. Vem aqui no Antônio Borges com a Costa Gama, com a Oscar Pereira, aqui é Oscar Pereira ainda, na verdade. Teve um acidente, pelo menos pelo Waze, a brigada tá ali e o rapaz vem empinando atrás de mim para os outros ficarem filmando. Foram proibido mesmo, que são todos meus bruxos agora, né? Enfim, vamos lá então, finalizando por hoje o dia, finalizando o vídeo, o dia de hoje aqui no Belém Velho, estrada da Oscar Pereira. Agora eu vou pegar ali a estrada do Belém Velho em direção ao Cafofo do Sol, minha casa, minha vida. Eu gostei do dia de hoje, gostei mesmo, gostei valendo. Teve alguns momentos ali de... Isso aí é neblina, viu, pessoal? Aqui em cima do morro é assim mesmo. Outro dia aconteceu a mesma coisa. Eu achei que o vídeo estava sujo. Não que ele esteja limpo, né? Mas não é pra tanto assim como vocês estão parecendo ver. Gostei valendo do dia de hoje. Teve alguns momentos ali de passação de raiva, que faz parte do processo. Mas em geral foi gostoso de trabalhar. Foi gostoso de trabalhar. Acho que essa é uma palavra boa. Foi gostoso de trabalhar. Fechei minha meta agora então. Passei um pouquinho, na verdade. Bem pouquinho, né? Quase nada. Mas passei. E isso é o mais importante. O resto é resenha. Agora vamos pra casa descansar, porque parece que amanhã a previsão do tempo é de calor, tempo firme, sol, tudo que eu gosto para um sábado de trabalho. Espero que os meus passageiros de amanhã estejam... Bom, você já é para amanhã, né? Não vamos adiantar os fatos. Então chega, eu tô cansado, já não sei mais o que falar. Muito obrigado para quem chegou comigo. Mais uma vez, no final desse vídeo, aos meus amigos inscritos, compartilhem em suas redes sociais, e que não for, eu faça imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Agora a palavrinha que ontem eu esqueci, acabei gravando em casa e daí na hora que eu fui colocar no vídeo, coloquei no meio, no início, né? E todo mundo sabia a palavra secreta já de partida. Então a hashtag para te deixar nos comentários, eu tenho certeza que chegou até o final desse vídeo, é hashtag diário de um Uber na estrada. Olha que essa frase é grande, hein? Requer um pouco de técnica e um pouco de habilidade talvez. Hashtag diário de um Uber na estrada. Fui.